Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Saúde Mais Ação Oficial. Essa noite aqui temos um grande convidado, um grande amigo, Augusto Lira, para nos falar um pouco sobre gestão e times de alta performance. O Augusto Lira, mais conhecido para os grandes amigos como o famoso Tuba, né? Ele é administrador de empresas, tem MBA em gestão empresarial, formação em teoria comportamental. Tuba, te apresenta um pouquinho e fala um pouquinho para a galera aí sobre você. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de bater um papo aí com vocês sobre um tema que eu gosto muito. Bom, minha carreira profissional foi por muitos anos trabalhando em instituições de saúde, dentro de consultórios médicos, através de ações nas indústrias farmacêuticas que eu trabalhei, e com diversas especialidades em diversos estados do Brasil. Então, vivenciei muito ali o bastidor, às vezes, o que o médico acaba não percebendo, muitas experiências na sala de espera, vendo o comportamento da equipe. E, com isso, passado algum tempo, comecei a fazer algumas palestras por convite de sociedades médicas em alguns congressos, e também dei aula numa faculdade de medicina que implementou um curso de gestão em saúde. Então, eu fazia parte desse grupo como professor convidado, e lá nós falávamos um pouco sobre o lado empresarial do médico, que é extremamente relevante para ser bem-sucedido na carreira, sem, logicamente, deixar de cuidar da base, que é fazer uma boa medicina. Legal, Universidade do ABC, né? Isso, foi na Fundação ABC, a Fundação implementou essa disciplina, foi muito boa essa experiência, ainda tem, às vezes, algumas atividades com o grupo de lá. Junto com o Wagner Loduca, né? Sim, Dr. Wagner Loduca foi o grande Loduca. Idealizador e uma pessoa muito conectada também com essa parte de gestão. É interessante a gente, porque depois que eu conversei com o Loduca e com você também, cara, como essas iniciativas de empreendedorismo acabaram surgindo em várias faculdades, né? Eu já tive a oportunidade de falar para o pessoal da Liga de Empreendedorismo do Rio Grande do Sul, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Já falei com o pessoal de Minas Gerais, também tem uma liga muito atuante nessa parte de empreendedorismo. Eu acho que isso está virando realmente esse ecossistema de empreendedorismo no Brasil está se formando dentro das universidades também, né? Porque acho que era uma grande deficiência do nosso ensino, né? A gente tinha uma formação técnica muito boa, mas saía da faculdade e, putz, como é que eu me viro no mercado de trabalho, né? Verdade, inclusive lá na Fundação ABC, uma das turmas, durante a disciplina, eles tinham que fazer um projeto, e uma das turmas teve como iniciativa criar a empresa júnior da Faculdade de Medicina da Fundação ABC. Então, existe já essa empresa júnior, e recentemente eles me chamaram, deu uma palestra para uma liga se eu não me engano, é uma liga de tecnologia e inovação, que também está muito forte dentro da faculdade. É legal assim, a gente conversar sobre essa coisa de empreendedorismo, né, que recentemente bom, quando a gente tinha congresso presencial, ainda no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, eu fui parado por um acadêmico, e aí ele me parou perguntando: professor, olha, eu estou terminando minha faculdade de medicina, mas o que o senhor acha? Eu não queria ser médico, eu queria criar alguma coisa dentro da medicina. Eu acho que esse é um pensamento que cada vez mais vai surgir, né, nessa nova geração, né? Tem muitos acadêmicos e muitos estudantes de medicina, e às vezes até residentes, né, que medicina como uma forma de entender um problema, né? E a gente sabe que a saúde tem vários problemas, e como resolver esses problemas, né? Sim, e essa questão da carreira médica, eu escrevi um artigo um tempo atrás para a revista da Isbal sobre carreira médica, falando de 5 possibilidades, que era o que eu mais via rodando aí pelo Brasil. Um, o médico, ele montar o próprio consultório ou clínica, outra, ele trabalhar numa instituição de saúde para alguém, daí ele tem diversas e diferentes formas de relação trabalhista. A outra, ele seguir a carreira acadêmica ou de pesquisa, outra, ele ir para uma instituição pública,
e depois outras possibilidades para o médico. Então, vem crescendo muito a atuação do médico dentro das indústrias farmacêuticas, dentro de instituições de pesquisa, com inteligência artificial, que tem aí várias vertentes dentro da medicina, nas próprias operadoras de saúde, os convênios médicos, que também precisam do médico lá dentro, trazendo um outro olhar. Então, está existindo aí cada vez mais alternativas na qual o médico pode colocar a sua competência, não necessariamente exercendo a medicina no que se refere ao atendimento ao paciente. Na assistência, realmente, né? Sim. Agora, Tuba, me diz uma coisa, cara, então vamos começar a entrar no tema mesmo dessa live, né, que a gente está se propondo aqui falar sobre equipe de alta performance, né? A gente sabe que essa questão de você ter uma equipe engajada é muito importante na questão da satisfação do paciente, né? Você ter colaboradores que conheçam o propósito da tua empresa, que entendam, né, a relação que você tem com promover uma satisfação do paciente é muito importante, né? Como é que tu vê isso, né? Como é que tu analisa essa questão para essas equipes? Olha, a questão é o seguinte, os fatores que fazem com que nós escolhemos um médico muito parecido com as nossas escolhas em outros segmentos. Então, fatores relacionados ao ambiente, por exemplo, aonde está a localidade, está próximo da minha casa ou do trabalho, pode impactar na escolha. Mas tem gente que sai de uma cidade para ser atendida em outra. A gente sabe que o plano de saúde, eventualmente, é um dos fatores para escolhermos um profissional de saúde. Só que tem gente que tem plano de saúde e prefere pagar particular para ir num determinado profissional. A gente sabe que as crenças, né? Eu acho que esse médico é bom, por quê? Porque alguém me falou, a rede de influências, é muito comum as pessoas indicarem. Então, nós estamos falando como que o paciente vai chegar até o médico. Uma vez que chegou lá, a experiência que ele tiver, desde quando ele ligar para marcar uma consulta, a experiência que ele tiver com cada uma das pessoas com quem ele se encontrar dentro da instituição, e até o pós-consulta, pós-atendimento, vai impactar na satisfação desse profissional. E o médico, ele é uma parte dessa engrenagem toda, é lógico que é a parte principal, mas não é o 100%. Já escutei falar de estudos que falam que, às vezes, 60% a 70% da satisfação do paciente está relacionada à experiência que ele tem com o profissional médico. O restante está relacionado a essas outras experiências que ele vai tendo desde quando ele liga ou entra num site para marcar uma consulta até o pós. Tem a editora Doc, é uma das empresas que mais publica conteúdos na área de gestão no mundo. É uma empresa brasileira, do Renato Gregório. E teve um estudo da editora Doc que ele ligou para pacientes, né? Foi um estudo feito com pacientes que não voltavam ao consultório, para saber por que não voltou. Qualquer um de vocês pode fazer esse estudo. Naquele estudo, 1 ou 2% dos pacientes não tinham voltado porque morreram. Faz parte aí da nossa evolução espiritual. 8% dos pacientes não voltaram porque foi 1% porque não morreu, 8% eles não voltaram porque tinham mudado de endereço. Então, a gente sabe aí que, às vezes, a distância, principalmente nas grandes cidades, ou às vezes mudou de cidade, 12% dos pacientes não voltaram porque eles tinham mudado de convênio. Mas 79% dos pacientes nessa pesquisa não voltaram por um atendimento indiferente, solicitações ou reclamações não atendidas. Então, olha a importância que existe da capacitação da equipe para que o paciente tenha uma experiência que gere uma satisfação e que ele queira voltar. Isso é extremamente interessante, Tuba, porque eu vi uma pesquisa bem parecida com essa, mas não direcionada diretamente para clínicas, mas direcionada para consumidores, né? E aí falava justamente isso, que 50% a 60% das pessoas não voltavam a consumir um produto por um mau atendimento ou a quebra da expectativa, né?
E isso é realmente muito importante, né? A gente, por exemplo, lá na clínica, lá na Retina Pro, a gente mede muito, a gente leva muito a sério a questão da satisfação do paciente. Então, toda vez que o paciente sai da clínica, ele recebe uma pesquisa de satisfação. E assim, particularmente, eu leio todas as respostas, né? E uma das coisas que eu sempre comento, né, para a minha equipe é assim, que graças a Deus tem um NPS muito alto, mas que cada ponto assim que o paciente dá uma sugestão ou então uma crítica, aquilo tem um valor absurdo, né? Uma possibilidade de a pessoa que está usufruindo do teu serviço de realmente melhorar aquele ponto, né? E a gente vai atrás de cada paciente que tem algum tipo de insatisfação, a gente vai tentar recuperar esse atendimento, né? Acho que isso é muito importante, a gente também tentar ter essa troca, né, com o paciente, entender o que não aconteceu, entender o que não gerou a satisfação dele, e como é que a gente melhora essa satisfação dele em relação ao teu serviço, né? Legal, e você vê, você tem essa visão, você já tem uma estrutura, você tem uma pesquisa NPS, o Net Promoter Score, eu acho que é uma das mais simples e fáceis para se aplicar, poxa, de 0 a 10, quanto você recomenda? Só que tem muitas pessoas que às vezes estão preocupadas porque, poxa, está aumentando a concorrência, muitos médicos, muito não sei o que, legal, a população também está crescendo, mas quantos pacientes você atendeu em julho do ano passado para saber se este ano você está com mais ou menos pacientes? Quantos pacientes seu que vieram uma vez e nunca mais voltaram? Por que não voltaram? Quantos pacientes seu que estão insatisfeitos com o que você está oferecendo e talvez você não esteja perguntando? E com isso acaba perdendo-se muitos pacientes e a gente sabe que às vezes é mais fácil reter um cliente ou um paciente do que você conquistar, é mais barato. Dizem aí as pesquisas que é mais barato. Não, é porque realmente você gasta com marketing, você, enfim, faz toda investe em Google AdWords, investe em um site bacana, você gasta muito dinheiro para trazer aquele cara para dentro da tua clínica, né, para dentro do teu negócio, e aí você perder esse cara, você vai ter que gastar de novo para poder trazer outra pessoa, né? Então é muito mais caro você trazer uma pessoa nova do que manter os teus clientes atuais, né? Então por isso é importante você também ter uma meta, uns números de quanto é que você está tendo uma rede de retenção, né? Isso que você falou, né? Se você está, obviamente é importante você ter um número X de pacientes novos, mas você medir qual é a tua capacidade de retenção também. Perfeito. Eu tenho uma experiência muito ruim com um procedimento que eu fiz, precisava para o retorno, liguei antes de sair de casa, porque estava agendado naquele dia, às 16 horas, era numa outra cidade, então eu liguei na clínica, falei, olha, estou saindo, tá certo, tá confirmado? Sim, pode vir. Quando eu cheguei na clínica, falaram, não, o doutor X nem está aqui na clínica hoje, ele está lá no hospital operando. Eu falei, mas eu liguei aqui, então olha o nível de falha, comunicação, alguma coisa. Eu nunca mais voltei nessa clínica, eu procurei outro médico, e esse médico também nunca, não está nem sabendo que isso aconteceu, nunca recebi uma pesquisa para saber por que eu não voltei. E quantas situações como essa tem por aí, porque a equipe às vezes está despreparada e não sabe lidar com algumas situações para talvez recuperar o paciente. Erramos, poxa, o que eu vou fazer? Vou ligar atrás? Não, fica por isso mesmo. Por outro lado, já tive experiências muito boas, com uma equipe muito bem preparada. Já que a gente está falando de equipe, um exemplo, liguei para marcar uma consulta, eu tenho cefaleia em salvas, alguns episódios, é uma dor muito intensa, então liguei numa neurologista, era a primeira vez que eu estava marcando com essa médica. Quando eu liguei para marcar a consulta particular, a secretária falou, tem para daqui 3 meses. Eu falei, poxa, que pena, eu vou ter que ver em outro lugar, porque eu tenho cefaleia salvas, estou em crise. Ela falou, opa, me dá o número do seu telefone, eu te ligo daqui a pouco. Me ligou, assim, em menos de 30 minutos, falou, você pode vir amanhã, 12:30? Posso. Fui à consulta, conversei com a médica e falei, poxa, me chamou a atenção, porque pediram para falaram que tinha daí 3 meses, de repente me ligaram para vir hoje. Ela falou, não, é porque você falou a senha. Eu falei, que senha? Não falei senha nenhuma.
Daí ela falou, não, você falou que você fala em salvas e que estava em período de crises. E toda a minha equipe é treinada para, se algum paciente meu que tem, você fala em salvas, e que está em período de crise, eu tenho 24 horas para atender esse paciente, porque Perfeito. eu sei o quanto que representa isso. Então, olha o nível de autonomia que a equipe dela tinha, a capacitação da equipe para saber quem é elegível a furar a fila. E a médica tinha uma estratégia, e naquele dia ela falou, olha, eu já tenho uma janela aqui que eu deixo alguns períodos na semana para justamente, se eu precisar remanejar algum paciente, alguma coisa para atender uma pessoa como você, eu poder fazer isso. Então, a importância de você capacitar a sua equipe. Você tem que ter esses processos bem determinados, né, Tuba? Tem que ter, eu costumo falar que são as experiências planejadas e as experiências não planejadas, né? Então, as experiências planejadas é essa aí, ó, se você tem um determinado problema, por exemplo, lá na minha clínica, também a gente tem uma coisa parecida, o paciente diz, olha, tive um diagnóstico de descolamento de retina, como a gente é uma clínica que atende muito pacientes com problemas de retina, né? Então, ou então teve uma hemorragia no olho, então foi encaminhada por um médico dizendo que é um caso urgente. Então você já tem, automaticamente, o pessoal do call center já tem a liberdade de fazer esses encaixes, né? E aí eu falo que a gente tem as experiências que são as experiências também não planejadas, né? Então, assim, que não está no fluxo lá, mas que podem acontecer, né? Enfim, sei lá, que não está planejada, mas pode acontecer. Então, imagina que, por exemplo, teu aniversário lá, não está planejado que vai ter um aniversário de alguém, mas se acontecer, a gente tem hoje um protocolo para tratar você no teu aniversário. Então, a gente tem um cartãozinho que toda a equipe assina, a gente criou isso é ideia da minha esposa e gestora, que ela tem umas ideias realmente fora da caixa. Ela criou um micro bolinho, que aí a gente coloca uma vela e canta parabéns lá, então é bem interessante a gente pensar nessas coisas, né? Pensar em realmente cada ponto de contato que você pode ter com o teu cliente e trazer essa experiência de encantamento, né? Que eu acho que isso é o que realmente fica pro cliente, né? Pro paciente. Muito legal, isso que você trouxe me remete à fórmula da satisfação. Sim. Porque a satisfação é o resultado menos expectativa. Agora, já tem um ônus para o médico que quanto mais referência o médico se torna naquilo que faz, a expectativa das pessoas começa a ser maior, até quando indicam, vai lá que ele é fera. Mesma coisa com um restaurante, não é diferente. Imagina se eu vou num restaurante, um simplesinho ali, eu vou com uma expectativa. Agora, se eu falo, olha, esse é o melhor restaurante da cidade, você vai comer a melhor batatinha que você já comeu na sua vida, o meu nível de expectativa vai lá em cima. E daí vai exigir muito mais de toda a equipe gerar um resultado que supere essa expectativa. E eu tenho certeza que o paciente não espera estar na sua clínica no dia do aniversário dele e ter essa experiência. Então, o nível de experiência que ele vai ter vai superar a expectativa num tanto que daí, se a gente for para o Net Promoter Score, ele deve ser aquele que vai para a nota 10, que vai sair espontaneamente falando bem da experiência que ele teve. E eu acho que é legal a gente contar essa coisa do Net Promoter Score, né, que, assim, quando você tem então, o Net Promoter Score, né, você já falou, né, mas é aquela pesquisa que a gente recebe muito em várias empresas, né, qual a chance de você indicar esse serviço para uma outra pessoa de 0 a 10, né? Então, quando você tem muitas notas 8, 9 e 10, aquelas pessoas são como de marketing ainda são as pessoas, né? Então o famoso boca a boca ainda é o melhor canal de marketing, só que hoje o boca a boca ele não fala mais só para o seu vizinho, né? Você fala no WhatsApp, você fala no Facebook, você fala no Instagram, então o boca a boca tem um potencial muito maior do que tinha hoje antigamente, né? Então a gente tem realmente essa percepção que conta muito essa questão da satisfação do paciente, né? E aí eu queria já entrar nisso contigo, Tuba. Quais são esses, por exemplo, tu já trouxeste algumas coisas dessas, mas eu queria que pontuasse, né? Quais são esses fatores que contribuem para uma pessoa escolher um médico? O que você, como um grande estudioso do tema, né? O que você acha que os clientes ou os pacientes eles levam em consideração para escolher um médico?
Bom, na verdade, o que eu trago aqui é uma experiência baseada para a maioria das áreas, sejam de serviços ou produtos, que levam as pessoas a uma tomada de decisão. Quando a gente olha para fatores relacionados ao ambiente, a experiências e desejos e as crenças são 3 pilares que influenciam muito na decisão de escolha do consumidor, em qualquer segmento. Com relação ao ambiente, quando a gente traz para a área de saúde, está muito relacionado à questão da localização, de atender um determinado plano de saúde, a você oferecer um determinado exame, ou a recomendação, um médico indica um subespecialista para fazer uma avaliação de um paciente específico, ou um determinado exame que você oferece. Isso tudo são coisas que podem atrair ou contribuir para o paciente chegar até você. Se a gente fizer um paralelo, vamos escolher um restaurante. Vai muito próximo, alguém me indicou, ou o ambiente ele está próximo da onde eu estou, ou eu vi que ele aceita, é credenciado, ou aceita o plano, o vale-refeição que eu tenho, que eu recebo da minha empresa. Então, são coisas parecidas, muda o segmento. Uma vez que o paciente chegou ao seu consultório, ou clínico, ou hospital, assim como um consumidor chega a um restaurante, ele vai ter uma experiência. E ele tem um desejo. Então, essa experiência que ele tem, experiências passadas, ou aquilo que ele quer, vai influenciar nessa escolha. E com isso, ele vai formando as crenças, que no final das contas, nossos comportamentos são em função das nossas crenças. E as nossas crenças é tudo que eu acho. Eu acho que o médico é bom. Eu acho que a clínica é adequada. Eu acho que o atendimento é satisfatório. Eu acho que é um lugar seguro, porque tem um estacionamento e não sei o quê. Então, essas crenças, o eu acho que, vão fazer com que eu tenha um determinado comportamento, que eu queira ou não continuar sendo tratado nesse lugar, que eu queira ou não continuar indo num determinado restaurante ou indo num determinado salão de cabeleireiro. Então, as coisas estão muito conectadas. Então, na verdade, são esses os fatores que fazem que o paciente chegue até lá. Ele vai ser ou influência indicado por outro profissional de saúde, ou algum amigo, poxa, preciso ir a uma mulher, preciso ir ao ginecologista. Vai ao meu que ele é bom. As pessoas indicam, ou vou no livrinho do convênio, ou vou pesquisar hoje sites de busca e vou procurar. Então, isso vai fazer com que ele chegue até lá, escolha o médico. Perfeito. Tuba, e assim, tu já falaste um pouquinho da fórmula da satisfação, né? Eu queria que tu repetisse um pouquinho, né? E aí comentasse quais são esses fatores que impactam na satisfação do paciente, né? Então, eu queria que tu repetisse a questão da fórmula, que é bem bacana. Boa! Satisfação é igual resultado menos expectativa. A expectativa, eu gosto de fazer uma analogia com o professor Noriaki Kano, foi um dos maiores especialistas em satisfação do cliente na década de 80, no Japão, e ele falava que as pessoas avaliavam qualquer produto ou serviço de acordo com 5 fatores intrínsecos, que era o custo, a entrega, que é o produto certo, nas especificações certas, para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, aspectos de segurança, o atendimento e a moral e a qualidade em si. Então, as nossas crenças, as nossas expectativas estão relacionadas a isso. Vou usar um exemplo de um restaurante, depois a gente vai para a área de saúde. Imagina que você vai num restaurante. Nós temos uma expectativa de gastar até quanto? E a entrega, que a comida venha em 10 minutos ou em 40 minutos? Que seja um self-service ou que eles tragam para mim até a mesa? Segurança, de que o lugar seja limpo, todos os alimentos dentro do prazo de validade.
O atendimento, que o atendimento seja cordial, saudável, que você falar, a moral, né? A moral, eles falam, impacta muito ali no clima organizacional. Você chega no restaurante, boa tarde, o garçom, boa tarde, só se for para você, que a minha tarde tá péssima. Não aguento mais esse chefe. Você fala, pô, será que é aqui que eu vou comer? E a qualidade, você espera que a comida esteja saborosa, na temperatura adequada, bem apresentada. Então, a gente tem essas expectativas. E quando eu vou num médico também, muitas vezes pode ver quando alguém gritar na recepção, que é um desses 5 fatores. Custo, pô, tenho que pagar aqui, eu tenho plano de saúde, estão querendo me cobrar o procedimento. Ou entrega, produto certo, na hora certa, nas especificações certas, para a pessoa certa, no lugar certo. Uma vez fui no pronto-socorro, cheguei lá, falaram, olha, espera de 3 horas. Eu estava com dor abdominal. Daí eu falei, bom, 3 horas, tá bom, vou esperar. 40 minutos, já me chamaram. Daí eu falei, pô, os caras foram espertos. Satisfação, né? Resultado menos expectativa. Me falaram 3 horas, me chamaram em 40 minutos, estou feliz. Quando o médico começa a atender, ele fala, bom, pois não, eu sou neurologista, fui chamado para te atender. Eu falei, neurologista, velho, tá alguma coisa errada. Você não tá com dor de cabeça? Eu falei, não, tô com dor no abdômen. Eu estava aqui porque minha esposa falou, vai lá que você está infartando, você vai morrer. Eu já vi um tipo infarto relacionado com o abdômen. Agora, um AVC intestinal eu nunca vi, né? Então, você vê, me chamaram, me colocaram com o médico errado, ou o paciente errado para aquele médico, ou o médico errado para esse paciente. Agora, imagino que, de repente, podia ter algum paciente dentre aqueles que estavam lá esperando, centenas de pacientes, sei lá, que tivesse passando por um AVC. Pode ser que esse cara tenha morrido por um erro desse. E eu nunca mais voltei nesse hospital, só que também nunca ninguém me mandou uma pesquisa para saber se resolveram o meu problema ou não. Então, um erro de entrega na área de saúde pode custar uma vida, velho. Você colocar um médico errado, um paciente errado para um determinado procedimento. Então, entrega. Segurança, quando você vai para a área de saúde, eu quero ter a segurança de que essa equipe está preparada para me atender, que os medicamentos, os procedimentos que vão me passar não tenham um efeito colateral, não tenham uma complicação. Que o atendimento seja cordial, seja educado. E muitas vezes, com relação ao atendimento, às vezes a formação do médico coincide com a aposentadoria da tia. Daí ele precisa contratar uma secretária e fala, pô, já sei, arrumei a pessoa de confiança, contrata a tia. Nada contra a tia, mas a tia trabalhou o tempo inteiro em planilha, a vida inteira vendo número e não gosta de gente. E por ela ser sua tia, ela tem certeza que ela pode mandar em tudo. E vai ficar difícil para você se desfazer da tia, que o dia que você mandar embora, você vai virar assunto da família. Pô, quando era criança, trocava a fralda dele, agora não dá mais valor, só porque virou doutor. Então, o atendimento, montar a equipe, é alta relevância você saber contratar as pessoas, você saber montar essa equipe. E qualidade, poxa, certeza de que você fez um diagnóstico ali correto, que você resolveu o problema, conseguiu resolver o problema do paciente. E não estamos falando aqui de outros fatores intrínsecos que vão impactar na satisfação. Agora, o custo. Tem gente que pode pagar R$30 numa consulta e sair insatisfeito, pagar 500 sair satisfeito, ou pode pagar 500 sair insatisfeito e 30 e sair satisfeito. Vai depender da entrega que for feita para essa pessoa, dos aspectos de segurança, do atendimento e da qualidade, resolveu ou não o problema. E daí tem outros fatores. Se você cobra R$500 a consulta, talvez você não vai servir água num copinho de plástico, café de bulha, aquele café que faz às 8 da manhã, às 5 da tarde já está gelado. Mas, por outro lado, se você topou atender por R$30, pode ser que você não consiga colocar café de cápsula na recepção, porque a conta não fecha. Só que não significa que você vai caprichar mais no diagnóstico de um do que do outro, que você não vai dar a opção dessa pessoa saber o que ela tem de alternativa para se tratar, independente do preço, e discutir se ela pode e quer pagar por isso, se ela não pode ou não quer pagar e prefira ir para outra alternativa. Isso faz parte do atendimento, você discutir com o paciente as possibilidades. Assim como você for levar o seu carro numa oficina mecânica, ele fala, olha, pode ser feito isso custa tanto, ou pode ser feito isso custa tanto, vamos discutir os prós e os contras de cada um. Perfeito. Tuba, e assim, cara, a gente está falando muito de time de alta performance, né, de gestão de time,
E aí eu queria te perguntar, cara, tu é um líder nato, né, lá na empresa que você está atuando hoje, como é os critérios de seleção para a formação de um time, cara? Como é que você seleciona bem os teus colaboradores? Como é que você sabe que eles acreditam no teu propósito, que eles estão lá, todo mundo engajado em fazer um atendimento de excelência? É complicado a gente falar assim, uma coisa, você usou uma palavra muito boa, vamos buscar a excelência, não a perfeição. Então, o primeiro ponto para uma equipe de alta performance começa pela contratação. Há 15 anos atrás, aproximadamente, eu fiz um curso, meu primeiro curso, sobre técnica de entrevistas. E entrevistas por competência. Competência é o repertório de conhecimento, habilidades, atitudes, e hoje fala-se em valores, né? Um grupo brasileiro colocou o V, fala que é o chave. Conhecimento, o que eu sei. Habilidade, saber fazer. Atitude, querer fazer. E os valores, como que eu vou fazer? Quanto que isso está alinhado com os valores da instituição, com aquilo, a forma que deve ser feito. O que a gente tem que ter em mente, primeiro ponto é saber o que essa pessoa vai fazer. Então, começa descrevendo um cargo de trabalho. Qual a descrição de cargo da sua secretária? Quais são as atribuições? Eu preciso contratar a secretária. Tá bom, essa secretária ela vai agendar a consulta? Ela precisa servir o cafezinho? Ela precisa trocar a jarra de água da recepção? Ela precisa preencher documentos do convênio ou não? Porque depende do tamanho da sua instituição, não. Tem secretária que só é uma host, só recebe, seja bem-vindo, tudo bem, tá? Ou outras que só fica ali, secretária sua, cuidando da sua agenda. Então, qual é a descrição dessa função, desse cargo? Daí, para se fazer isso, quais são as competências, quais conhecimentos ela precisa ter? Quais habilidades saber fazer? O que ela precisa saber fazer? Conhecer Excel, qualquer um conhece. Agora, fazer fórmula de VLOOKUP, não sei das quantas, já é outra coisa, saber fazer. E você, uma vez que descreveu isso, vai selecionar essa pessoa. E daí existe hoje as técnicas de entrevista por competência. Mudou muito o mundo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pergunta, porque pode ser discriminação. A gente tem que buscar na equipe, dar oportunidades para pessoas diferentes, aonde duas cabeças pensam igual, uma está sobrando. Então, se você é uma pessoa muito de pessoas, de relacionamento, não sei o quê, não gosta de número, é bom você ter na equipe alguém que goste muito de número, que goste de fazer análise, alguém mais racional para complementar. Pode não ser uma relação de conforto, mas é uma relação de eficácia. Então, você precisa descrever o cargo, selecionar quais são os conhecimentos e habilidades que essa pessoa tem e fazer a entrevista por competência, que significa o seguinte: não você perguntar onde você estudou, onde você se formou, mas me dê uma experiência de uma situação onde você teve que resolver um conflito. Para ver se ela sabe. Não, uma vez eu trabalhava num lugar lá, daí o cliente, eu passei, começou a gritar no meio, e qual foi o seu papel? Qual o resultado que você teve? É perguntar, com base nas competências. Como que você define prioridades? Dê um exemplo onde você precisou construir alguma coisa em time. Compartilha comigo como você planeja o seu trabalho. Qual critério você usa para tomar decisões? Então, você está fazendo perguntas para entender se essa pessoa tem alguma dessas habilidades que você descreveu que ela precisa ter, e você está buscando exemplos no qual ela colocou esta habilidade em prática. E tem cases. Hoje aplica-se muito cases, vocês podem construir cases ali para aplicar durante o processo seletivo. Isso aí nós estamos falando aí por cima de algumas formas que você pode começar a adotar para escolher as pessoas que vão integrar o seu time, e uma equipe de alta performance começa com a contratação. Uma boa contratação. E é interessante a gente ter essa nomenclatura, né, de conhecimentos, habilidades, atitudes, né, e os valores, né, para você saber que nós médicos, a grande parte, ou muitos deles,
acabam contratando por indicação, né? Então isso é muito comum, né? Contrata fulana que saiu da clínica já tem experiência na área, né? Mas você não sabe se ela tem, primeiro, provavelmente ela deve ter conhecimento e habilidade porque trabalhou lá, talvez tenha, mas você não sabe talvez a coisa mais importante, que são os valores dessa pessoa, né? Acho que isso aqui ela está alinhada com o que você quer, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente, por exemplo, a gente fala muito lá na clínica. Hoje a nossa missão é atendimento de excelência com resolutividade. A gente propaga isso para todas as pessoas que trabalham com a gente, e as pessoas têm que estar alinhadas com isso, tem que ter consciência que estão lá para fazer o seu melhor, né? E aí é interessante que a gente tem reuniões com todos os colaboradores, né? A gente tenta ter uma gestão bem horizontal, né? Ouvir todo mundo. E aí foi interessante uma dessas reuniões, né? A gente conversando com o time, e aí eu perguntei para eles, putz, o que a gente vende, pessoal? E aí eu esperava uma resposta tipo, a gente vende consulta, exame, cirurgia. E as respostas que vieram, cara, foram muito legais. Tipo, a gente vende esperança, a gente vende saúde, a gente vende amor, a gente vende empatia. Cara, isso me fez, assim, acreditar, puta, o time tá entendendo qual é essa que quer e tá realmente comprometido. E aí por isso que a gente tem um NPS tão alto, porque as pessoas entendem o que a gente quer propor realmente para o paciente, né? Então isso é muito legal quando você consegue ter, que as pessoas compraram a tua missão, o teu propósito, né? Isso é muito bacana. Muito legal o que você falou de propósito. Eu gosto de usar um exemplo. Em alguns cursos eu uso este exemplo que foi assim, perguntamos para 4 operários o que você está fazendo, e um falou, eu estou empilhando tijolos. O outro falou, estou construindo uma parede. O outro falou, estou trabalhando na construção de uma escola, ele já tem uma visão maior daquilo que ele faz. E o outro falou, estou trabalhando para mudar o futuro de um país, a perspectiva de uma nação, porque através da escola, pessoas terão acesso à educação, vão poder ter uma formação melhor e serem seres humanos melhores. Então, isso é propósito. O cara sai de casa para fazer a mesma coisa que o outro, mas ele sabe qual é o significado da obra dele. E se você conseguiu isso com o seu time, parabéns, porque certamente as pessoas sentem-se muito mais motivadas. Motivação, o que motiva uma ação, elas saem de casa mais motivadas. Sair de casa para limpar banheiro, lavar uma privada é muito ruim, mas se ela sabe que isso faz parte de um trabalho, é um dos pedacinhos de uma engrenagem, que se o banheiro estiver limpo, os pacientes se sentirem bem naquele ambiente, na clínica, eles vão sentir vontade de querer voltar, vão poder voltar com a frequência que eles devem voltar e talvez ter um melhor resultado do tratamento. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. E assim, acho que talvez uma das coisas muito importantes em ter um time é você saber onde coloca as determinadas pessoas, né? Você reconhecer essa diferença e você colocar essa pessoa no determinada posição, né? Você não vai ter uma pessoa que é boa de goleiro e vai colocar ela para fazer gol, né? Então, uma pessoa que fala muito e você vai colocar ela, sei lá, vai ficar na frente só do computador, né? Uma pessoa que é mais comunicativa, talvez tenha que ficar na recepção. Como é que percebe isso? Acho que você tem umas dicas legais de perceber essa questão da personalidade de pessoa e saber onde colocar essas pessoas. Eu assim, tem uma questão das diferenças comportamentais. Então, todos nós, isso aí vem de Hipócrates, pai da medicina, ele falava do estilos, na verdade, ele definiu os 4 humores na época. Depois, outros psicanalistas trabalharam em cima da tese de Jung, e eu gosto de usar um exemplo de William Marston. William Marston, ele tem um livro, As Emoções das Pessoas Normais, e ele descreveu uma técnica que chama perfil DISC, que são 4 estilos comportamentais: o dominante, o influente, o estabilidade e o criterioso, cautela, adotam nomes diferentes. Mas, resumindo, vamos pensar assim, tem pessoas que acham que o ambiente é favorável, estamos entre amigos, e tem pessoas que acham que o ambiente é antagônico. Você já deve ter escutado pessoas falarem assim, todo mundo merece um voto de confiança até que se prove o contrário.
e gente fala assim, quer que eu confie em você? Prove que você merece confiança. Não tem certo ou errado, melhor ou pior. São formas diferentes de interagir com o mundo. De onde vem isso? Dos primeiros anos nossos de vida, imagina que eu e um irmão gêmeo, eu acordei, nem estava com... De repente, entra uma pessoa no quarto com 2 mamadeiras, eu falo, nossa, como o mundo é bonzinho, não estava nem com tanta fome, trouxeram aqui um negócio para mim, eu já tomo minha mamadeira. Meu irmãozinho tá lá chorando, daí vão lá, mama, moleque, ele joga a mamadeira longe, mama, ele, pô, eu tô com uma cólica aqui, estão dando um negócio para eu piorar. Daí eu fui estudar, os coleguinhas da minha classe, era tudo amiguinho, chegava, oi, tudo bem, um puxava a cadeira para outro sentar. Na classe do meu irmão, ele ia sentar, os moleques puxavam a cadeira, era para ele cair no chão. Daí você começa, um colocava taxinha lá na cadeira para espetar a bunda. Você começa com essas experiências a falar, opa, todo mundo é gente boa, até que se prove o contrário, ou eu tenho que ficar esperto aqui com todo mundo. No outro eixo, a gente tem pessoas que acham assim, a única coisa que é constante é a mudança. E tem gente que fala, para que vai mudar? Time que está ganhando não se mexe. Daí dá pau de novo na reunião. Vamos mudar. Por quê? Porque vai ser legal. E o outro, meu, para quê? Sempre foi desse jeito. E quando a gente junta esses 2 eixos, a gente tem os 4 estilos comportamentais. Então, tem gente que é mais objetiva, direta, orientação de tempo é presente, foco em resultado, faz uma coisa cada vez e faz rápido, é exigente, gosta de desafios. Tem gente que já é mais orientação de tempo futuro, você pede um negócio, ele vai fazer no último dia, ainda vai pedir mais um prazo, mas é aquele assim, todo mundo é gente boa, gosta do ambiente, manter ali uma descontração, ele quer trazer o humor ali para aquilo lá, é criativo, não é que ele pensa fora da caixa, não tem caixa, cheio de ideias, cheio de iniciativas, mas poucas acabativas. Tem outro grupo de pessoas que fala mais pausado, é mais introvertido, mas também com um sorriso, ele gosta dos outros, ele se preocupa com os outros. É aquele médico que vai lá na sala de espera buscar o paciente, pega assim no braço e traz, e aí, já te ofereceram uma água? E como que está a sua família? E tem um grupo de pessoas que é mais introvertida também, fala mais pausado, devagar, mas é mais racional, é detalhista. Se você marcou às 14h, 15 para as 2, ele vai estar lá. E se você atender ele às 2h05, ainda não chamou, ele vai falar que é absurdo. Minha consulta era às 2h, já são 2h05 e nem me chamou ainda. É uma falta de respeito. Ele quer saber de todos os detalhes. A hora que você prescreve um produto, pô, mas por que eu tenho que usar isso? Por que tem que ser à noite? Por que não sei o quê? Enquanto que o outro, ele quer saber o que eu preciso fazer, e ele não tem paciência para te escutar. E se você for falar muita coisa, ele já vai desconectar, daí vai pegar o colírio, vai pingar no café e tomar, como tem várias histórias, pegar aquela cápsula de fazer inalação para asma e engolir, tá cheio disso, porque a comunicação, ele não tem paciência, não escutou, o outro queria o detalhe e não deram o detalhe. E agora imagina o atendimento. Então chega uma pessoa dessa na recepção, que gosta de pessoas, que é um bom ouvinte, que gosta que se preocupe com o outro, oi, pois não, tudo bem, nossa, tá friozinho, né? Daí encontra uma secretária que é aquela objetiva direta, tá friozinho? Nem sei, tô aqui desde cedo, não saí. Daí ele fala, nossa, tô tão feliz, meu netinho nasceu, por favor, o RG e a carteirinha do convênio. Ele fala, o doutor é bom, mas depender dessa mocinha, que estúpida, porque ele queria que pedisse para ver a foto do netinho dele que nasceu. Então, tem essa questão de ser humano é ser diferente, e faz parte da satisfação do cliente a gente adequar o nosso estilo ao estilo do outro. E é simples, se você tem um paciente que fala mais rápido, uma pessoa que fala mais rápido, mais alto, você é uma pessoa fala muito baixo, muito devagar, coloca um pouco mais de ritmo no atendimento e um pouco mais de tom de voz. Agora, se você é uma pessoa que fala rápido, fala alto, e chegou um paciente, alguém que fala, está falando com alguém que fala mais baixo, mais pausado, diminua o ritmo do o tom de voz e a velocidade, senão a pessoa vai achar que está diante do diabo da Tasmânia. Nossa, o que está acontecendo aqui? Você vai dar informação, ela vai ficar parada.
que é para eu fazer? Então, você vai ter retrabalho, vai ter que fazer de novo. Então, faz parte, tem cursos, tem assessments para isso, para identificar o perfil de cada membro da equipe, que daí você pode trabalhar com plano de ação, e plano de ação pode ser poxa, eu tenho que escutar mais, o outro eu tenho que falar mais, eu tenho que dar mais um sorriso, porque faz parte, por mais que eu não goste, eu não vou morrer se eu, oi, pois não, tudo bem. E outros têm que se controlar, porque eu estou lidando com uma pessoa mais racional, que se eu fizer uma brincadeirinha, se eu fizer alguma coisa, ele vai achar que eu estou sendo invasivo. Opa, eu não dei esse tipo de liberdade para fazer esse tipo de brincadeira. Então, isso faz parte. Na equipe, a gente trabalhar com diferentes preferências, todos nós não somos, nós preferimos um comportamento ou outro, e eu posso adequar o meu estilo de comportamento ao do outro. Como eu aprender a falar outra língua para eu me comunicar com outra pessoa? Mas como eu sou brasileiro e a minha língua, na minha língua de alfabetização é o português, é mais confortável falar português. Mas eu posso falar inglês, eu posso falar um pouco de espanhol, posso aprender mandarim para eu me comunicar melhor. Isso é o estilo de comunicação. Legal, perfeito, Tuba. Estamos chegando aqui no final, mas eu queria te fazer uma última pergunta, né? Quais são os desafios para a gente ter uma equipe de alta performance? Você sabe que é difícil a gente montar um time assim, né? Quais são os principais desafios para a gente ter esse time engajado? Bom, tem inclusive um livro que chama As Disfunções, os Desafios de uma Equipe de Alta Performance. Patrick Lencioni, ele escreveu esse livro, é muito legal, porque lá ele fala de 5 disfunções, ou 5 desafios da equipe. E a base de uma equipe de alta performance é a confiança. Quando existe confiança, você consegue dar os próximos passos. É como uma família. A base de uma família é a confiança. A base de um relacionamento é a confiança. Agora, a confiança, você pode se construir a confiança conforme você investe mais tempo junto, conversa com a equipe. Qual foi a última vez que você sentou com a sua equipe para conversar? Você faz isso, mas todos fazem? Qual foi a última vez que você conversou sobre as competências que a sua equipe tem? O que a pessoa sabe fazer bem e o que ela acha que poderia fazer ainda melhor? Não significa que está ruim. Você começa a dar uma abertura para conversar sobre isso e você começa a cada vez mais fortalecer a confiança. Você tem pessoas, às vezes, na sua equipe que pode ser uma pessoa responsável pela limpeza e ela pode ser uma líder na igreja que ela frequenta. Ela tem competências de liderança e você não está usando isso a seu favor. E a gente, conforme investe mais tempo junto, fala mais sobre o que eu faço, quais são as competências que eu tenho à disposição, eu começo a fortalecer mais a confiança dentro do time. Se tem confiança, você pode ir para o próximo passo, que é o conflito. E o conflito não é confronto, briga. Eu acho que tem que começar a atender às 2h da tarde. E a outra, não, eu acho que tem que ser 1h30. Temos um conflito, tá? Por que você acha? Se eu tenho um ambiente de confiança e que eu dou abertura, a pessoa tem a liberdade, ou se sente segura para levantar a mão e falar, eu não concordo, eu acho que tem que ser diferente. E daí, sai daquele, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Não existe isso dentro de uma equipe de alta performance. Você vai falar, legal, por que você não concorda? Por causa disso, disso, disso. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Ou por mais que você vai falar, não, tudo bem, eu sei que existe isso, mas tem isso, isso, isso. E por isso que nós temos que começar às 2h ou 1h30. Por mais que essa pessoa não concordasse, ela compreendeu o porquê que nós vamos ir para um lado ou para o outro lado. E daí tem mais chances dela se comprometer. Existe o compromisso. E se existe um compromisso da equipe, a equipe está engajada, cada um vai se responsabilizar pelo o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, e mais do que isso, se existe confiança, nós podemos cobrar um ao outro. Além de nos responsabilizarmos, eu sei da sua responsabilidade, você sabe da minha, eu te cobro. Então não precisa, o líder torna-se um bom líder, ele é desnecessário, não inútil. Porque quando existe isso, um membro da equipe cobra o outro e as coisas vão acontecer independente do chefe estar ali.
e com isso tem mais chances de ter os melhores resultados. Agora, qual é o resultado esperado? Qual é a meta específica, mensurável, atingível, relevante e que deva acontecer ser atingida em cada momento, em cada tempo, por cada membro da equipe, para que a instituição, a organização, a clinical story, o hospital, como todo, atinja os objetivos que tem para o mês, para o ano e assim vai. Então, esses 5 desafios da equipe, se bem trabalhado, facilita muito para as pessoas poderem, todos os dias, sair de casa sabendo o que elas vão fazer, o porquê que elas vão fazer, como elas vão fazer, qual é o resultado esperado de ter. Não adianta que não foi combinado. A metodologia e planejamento TVEP, da escola Homo Sapiens, eles tratam muito o combine-se. Vamos fazer o combine-se. O que é combinado? Quais são as metas que eu quero ter de custo, entrega, segurança, atendimento, qualidade, que vão impactar na satisfação do cliente? E cada um vai ter um plano para isso. A metodologia fala qual é o plano de cada um, o projeto de cada um. E depois nós erramos, nós aprendemos, o NENA. Todos os finais do dia, você juntar a equipe e falar, se nós fôssemos voltar no tempo de novo, o que nós faríamos diferente para ter um resultado ainda melhor? Nós erramos, nós aprendemos. E nós erramos, o legal do TVEP, que ele fala é tempo, evento, espaço, pessoas, o foco é o evento, não são as pessoas. E isso é o feedback. O feedback tem que ser em cima do fato. E aquele fato gera um impacto. O impacto pode ser positivo ou negativo. E eu preciso ter um motivo para falar. Existe uma técnica de feedback que a gente usa no curso company.com que chama-se FIM. Fato, impacto, motivo. E daí, quando a gente consegue criar isto na nossa equipe, a gente começa a trabalhar todos os dias com um nível de melhoria contínua em busca da excelência, porque a hora que você atinge a excelência, alguém vai olhar para você e querer fazer melhor. E você não pode ficar numa zona de conforto. A cada dia tem que buscar ser melhor para ter uns resultados cada vez mais expressivos e atingir o seu propósito, fazendo a diferença na vida das pessoas. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Sensacional, sensacional, Tuba. E aí, assim, cara, estamos no finalzinho aqui, queria te agradecer aí, mas eu queria te pedir, cara, uma dica de um livro, cara, que você está lendo, você acha que seria interessante para as pessoas. Você falou algumas coisas na aula de hoje, né? Você queria deixar uma dica de livro para o pessoal poder se aprofundar um pouco mais nesse tema? Posso, sim. Acho que tem alguns que eu comentei de 2 livros aqui. Sim. As Emoções das Pessoas Normais é um livro calhamaço, mas que trabalha bastante o autoconhecimento e construção de relacionamentos, que são 2 quadrantes importantes da inteligência emocional. Quando fala a inteligência emocional, tem 4 quadrantes: autoconhecimento, autogerenciamento das emoções, construção de relacionamento e orientação para resultados. Na verdade, o livro As Emoções das Pessoas Normais vai, de uma certa forma, percorrer os 4, porque ajuda no autoconhecimento, dicas para plano de ação para gerenciamento das emoções, que contribui para a construção do relacionamento, quando eu consigo adequar o meu estilo ao estilo do outro, e, como consequência, às vezes eu tenho melhores resultados. Outro livro, Os 5 Desafios das Equipes, que é um livro do Patrick Lencioni, que ele traz dicas importantes de como fortalecer cada uma dessas etapas aí do confiança, o conflito, o compromisso, responsabilidade, a cobrança e o resultado. E, por último, tem na Escola Homo Sapiens, eles têm a apostila do TVEP, o livro acho que vende pelo site, que também traz dicas importantes da gente mudar o olhar do pessoa para o evento. Você é maravilhoso, o que eu não gostei foi do macarrão que você fez. A gente leva para o lado pessoal. Você é uma pessoa maravilhosa, só o relatório que você mandou para o convênio estava errado, faltou o número do CID e teve uma glosa e perdeu tanto. O problema não é você, é só o relatório. Vamos corrigir ali, o que nós vamos fazer para isso não acontecer mais. Então, esse livro, o método TVEP, ajuda bastante nesse sentido. São algumas dicas que eu deixo aí. E, se quiser mais,
revista Editora Doc, que eles têm o site deles, daí sim, muito conteúdo de gestão na área de saúde, muitos livros de gestão na área de saúde, que pode contribuir de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Legal, a Doc é uma grande parceira, os livros do Francinaldo, eles publicou pela editora Doc, então é uma grande parceira, realmente, tem muita coisa bacana lá. Tubá, cara, foi sensacional, muito obrigado, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, nessa noite de hoje, e a gente pode ter certeza que a gente vai fazer mais algumas aí com você, hein, com conteúdo sensacional. Valeu, cara. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite a todos.